do Legislativo dá início ao projeto que atende jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. MEC libera 24 milhões de reais para investimentos na Universidade Federal do Amazonas e no IFAM. TSE disponibiliza a ferramenta para a consulta de gastos dos candidatos ao pleito deste ano. E mais, Petrobras anuncia aumento no preço do gás de cozinha. O Ali a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. O Ministério da Educação liberou 24 milhões de reais em limite de empenho para instituições federais de ensino vinculadas à pasta no Amazonas. A UFAM e o Instituto Federal do Amazonas foram agraciados. O objetivo do Ministério da Educação é liberar os recursos para a capital, voltados para ações de reforma ou compra de equipamentos. Segundo o MEC, com a liberação do valor, as unidades poderão executar as políticas públicas com mais planejamento. No total, UFAM e IFAM receberão 15 milhões para custeio, 5 milhões para investimento e 70 mil para despesas com receitas próprias. O montante integra o total de R$1 bilhão liberado para universidades, institutos e demais instituições da rede federal de todo o país. A Escola do Legislativo iniciou as atividades voltadas a adolescentes infratores e que estejam em situação de vulnerabilidade social. O órgão irá oferecer cursos de capacitação por meio de uma parceria com o Tribunal de Justiça do Estado. No início do mês, a Assembleia Legislativa do Estado e o Tribunal de Justiça firmaram um termo de cooperação técnica para garantir a qualificação profissional de jovens entre 14 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Os jovens que cumprem medidas socioeducativas agora terão a oportunidade de se qualificar para o mercado de trabalho. Nós, enquanto Coordenadoria da Infância e Juventude, a gente trabalha vinculado a todas as varas da infância e juventude que tem algum contato com criança e adolescente. Então, o nosso papel, dentre várias funções que nós temos, é fazer o aprimoramento do acesso de crianças e adolescentes à justiça. Dentre essas várias ações que nós temos, a gente busca promover a questão da reinserção social, qualificação profissional, a garantia da prioridade absoluta na medida do possível para essas crianças e para esses adolescentes. Então a gente faz o acompanhamento das equipes técnicas que trabalham com os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, e aí uma das demandas muito grande é a questão da profissionalização, tanto para os adolescentes que cumprem medida socioeducativa quanto os adolescentes que estão sob medida de proteção, que são os que estão acolhidos em unidades acolhedoras. Então a gente pensou, já que a gente já conhecia o trabalho da escola, já sabia que tinha aqui uma estrutura muito positiva, que a Assembleia Legislativa dispunha de recurso e dispunha inclusive de interesse de fazer esse tipo de trabalho social, então nós buscamos essa parceria com a Escola do Legislativo para promover esse tipo de capacitação para eles. Nesta quinta-feira, foram iniciadas as atividades da primeira turma de beneficiados pelo programa. Os estudantes receberam uma palestra motivacional e na próxima semana irão participar dos cursos de informática básica. Um convênio com o TJ de muita importância para os meninos que vão ter essa oportunidade de fazer esse curso a princípio de informática. E hoje nós iniciamos com uma aula de autoestima, uma aula para que eles se percebam sujeito da própria história, que eles se percebam integrantes e que eles podem chegar onde eles quiserem, basta eles terem foco. E a gente vai dar todo esse apoio e serão muito bem-vindos nesse Poder Legislativo. A ideia é que sejam oferecidos novos cursos após a conclusão das aulas de informática básica, com o objetivo de ampliar a empregabilidade dos adolescentes. O Tribunal Superior Eleitoral disponibilizou no próprio site mais recursos de pesquisa sobre os gastos da verba eleitoral. Os interessados podem consultar, por exemplo, informações sobre receitas e despesas e se foram utilizados recursos públicos ou privados. Os números consolidados das eleições deste ano podem ser consultados no site do Tribunal Superior Eleitoral, na seção Estatísticas. As abas Candidaturas e Eleitorado
continuam disponíveis, mas os aprimoramentos são da aba Prestação de Contas. O site mostra os dados em um resumo geral e, a partir deles, é possível refinar a pesquisa para exibir, por exemplo, informações sobre as receitas e despesas contratadas e pagas, além da quantidade proveniente de recursos públicos e de privados e quais são os gastos mais frequentes. Também é possível fazer a busca por estado, município, cargo e outros parâmetros. Petrobras anuncia aumento no preço do gás de cozinha. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Além da gasolina, agora é a vez do pãozinho ter reajuste. A alta do dólar influenciou diretamente no preço da farinha de trigo, que por consequência afetou o valor final dos produtos à base de farinha. É o caso do pão francês. O Sindicato das Indústrias de Panificação do Amazonas anunciou que o aumento nos preços deve acontecer nos próximos dias. A informação é do Sindicato das Indústrias de Panificação do Amazonas, o Sindipan. A elevação da moeda americana atinge de forma direta vários setores da economia no Brasil, inclusive o preço de alimentos. O pão é um dos exemplos, já que grande parte da farinha de trigo utilizada na fabricação de pães é importada de outros países. No mês de junho, já influenciado pela alta do dólar, houve um reajuste de 8% no valor do pão. Atualmente, o quilo do pão francês na capital amazonense varia de R$ 5 a R$ 15. Além do tradicional pãozinho tão comum na mesa dos brasileiros, os preços do macarrão, dos biscoitos e outros derivados do trigo também devem subir. Petrobras vai reajustar em 5% o gás liquefeito de petróleo, o GLP industrial e comercial, às distribuidoras a partir desta quinta-feira, dia 20. O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras, Sindigás, informou às empresas associadas que foram comunicadas pela Petrobras na tarde desta quarta-feira sobre o reajuste, que deve variar entre 4,8% e 5,2%. O aumento de preço do gás de cozinha pode ser entre 4,8% e 5,2%, dependendo do polo de suprimento, válido a partir de meia-noite desta quinta-feira nas unidades da Petroleira. Pelo levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do botijão de 13 quilos repassado ao brasileiro é de R$ 68,28, sendo o valor máximo de R$ 115 e o mínimo de R$ 50. O preço cobrado depende do estabelecimento. Com o aumento, o preço praticado pela Petrobras está em aproximadamente 15% em relação ao valor praticado no mercado internacional, segundo o Sindigás. Atualmente, o preço do granel na Petrobras está 65,38% acima do valor do botijão de até 13 quilos. Mais de 200 mil trabalhadores têm direito ao saque do PIS/PASEP no Amazonas. São um pouco mais de 300 milhões de reais disponíveis para saque no estado até o fim desse mês. O período para saque do PIS, que vai até o dia 28 de setembro, é somente para cotistas com menos de 60 anos de idade. São pelo menos 214 mil trabalhadores que têm direito ao benefício, no valor de 303 milhões de reais só no Amazonas. Até o início do mês, apenas 36% haviam retirado o valor no estado. Tem direito ao pagamento trabalhadores cadastrados no Fundo PIS/PASEP entre 1971 e 4 de outubro de 1988. A população pode consultar a situação do benefício na página da Caixa Econômica Federal. No site está disponível o valor a receber, a data do saque e os canais disponíveis para pagamento. E o Alê Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.